Bom, pessoal, eu vou começar a introduzir e depois eu vou passar a palavra para o Corleone. Essa ideia surgiu faz um tempo já, eu e o Bruno temos conversado com o nosso amigo. Ele é um amigo pessoal nosso que estuda há muitos anos as questões da magia, da alquimia, cabala ocidental, e é sempre a pessoa que eu recorro quando eu preciso tirar alguma dúvida sobre teurgia e cabala. Então, já que a gente tem estudado as questões de Jesus ter aprendido a magia do Egito, aquelas passagens da Bíblia que fala que Jesus expulsava os demônios, as questões das práticas de hinos, de invocações, e a questão do orfismo, o mitraísmo, a magia que vem da Pérsia, de Zoroastro, tudo isso assim somado com passagens que a gente viu da Blavatsky, que ela afirma que os gnósticos eram grandes conhecedores da magia e que Jesus era um teurgo, um hierofante. Tudo isso me fez refletir que talvez fosse bom convidar o Corleone para ajudar no que ele conhece bem, que ele explica bem, que é para a gente entender melhor o que é essa magia, que às vezes fica um pouco no ar para algumas pessoas, né? O que é exatamente isso que está sendo dito, né? O que é teurgia, o que é magia, porque isso vai ser importante para a gente entender o papel de Jesus no círculo interno dele, na escola esotérica dele. A gente viu que ele oficiava um rito, que a gente chama de o hino de Jesus, né? Mas a gente vê que é um rito com invocações, com práticas, e para a gente entender também os gnósticos, né? A gente vinha estudando a cosmologia gnóstica no último encontro, e agora a gente viu o surgimento do Logos, os primeiros eons, e a partir disso vai tendo um escalonamento de uma hierarquia de seres, né? De uma taxonomia de seres, que vão formando o cosmos, o universo, e como isso é trabalhado nos gnósticos, como, por exemplo, quando a gente fala sobre os arcontes ou os poderes. Então, vou passar a palavra agora para o Corleone. Eu espero que seja um estudo muito proveitoso. Eu agradeço o Corleone estar aqui com a gente hoje. É uma pessoa que eu confio bastante no estudo dele. Então, acho que vai só acrescentar no nosso trabalho aqui em conjunto. Então, obrigada, Corleone. A palavra é sua. Primeiramente, eu peço desculpas a respeito desse nome. Eu mantenho uma certa tradição da própria esoterismo ocidental de se usar pseudônios, dado todo o histórico que a gente tem no Ocidente a respeito da exposição pessoal, exposição pública, no que diz a assuntos como magia e espiritualidade em geral e magia em específico. Corleones é uma referência à estrela Régulus, da constelação de Leão, então achei adequado como uma espécie de apelido para se utilizar em meios digitais. A Léa havia comentado comigo sobre essa questão de abordar o que significa magia e teurgia, especialmente quando se fala da antiguidade, e no contexto do que é a tradição esotérica ocidental. Algumas questões podem ser levantadas. Eu, considerando que muitos de vocês vêm de um contexto teosófico, de um estudo de Blavatsky, eu tentei adaptar um pouco a linguagem para tentar criar uma ponte com o conhecimento prévio de vocês. A apresentação é dividida em 3 partes, sendo a primeira parte uma introdução histórica, um geralzinho histórico. A segunda parte é uma apresentação mais conceitual, a gente vai ver alguns conceitos, alguns princípios. E a terceira vai ser alguns exemplos de textos e práticas da própria literatura mágica, que vai servir para dar uma ilustrada no que foi dito nas partes anteriores. No final de cada parte, eu vou fazer uma breve pausa para caso alguém tenha dúvida, queira levantar alguma questão. Eu peguei 3 questões principais que a apresentação pretende responder. A primeira delas é quais eram as práticas que os iniciados do Ocidente realizavam. Nós temos uma ideia muito clara da literatura das práticas meditativas que se praticam no Oriente, das técnicas de respiração, das diferentes mortificações e asceses, mas o que a gente tinha aqui? O que os nossos iniciados faziam aqui? O segundo ponto que eu pretendo responder é qual que é o papel de coisas tão estranhas e às vezes tão carnavalescas presentes nessa literatura, como hinos, palavras impronunciáveis, palavras que não têm um significado próprio, figuras e esculturas exóticas, imagens estranhas e quiméricas, e até mesmo objetos estranhos são descritos e, às vezes, exigidos como parte dessas práticas nesses textos. E, por fim, depois de fazer uma visão do que é essa prática mágica, o que é essa prática teúrgica, oferecer alguns critérios para se fazer um raciocínio e diferenciar
O que consiste numa prática terapêutica, iniciática, e o que consiste nas perversões dessas práticas, que as tornam perigosas e perniciosas. Então, isso fica como uma pequena reflexão que a gente vai fazer no final dessa apresentação. Um pouquinho da história do esoterismo no Ocidente. Uma característica do esoterismo no Ocidente é que ele é ocultismo, no sentido de o esoterismo é aquela parte realizadora do que as pessoas chamam como espiritualidade. É quando a pessoa sai do acreditar e do obedecer da religião e passa para experimentar diretamente aquele conjunto de ciências e de técnicas que permitam a pessoa ter a experiência espiritual e um desenvolvimento espiritual. No Ocidente, nós temos uma quebra. A parte religiosa se fragmenta tão distante da parte esotérica que elas se tornam inimigas. A religião se torna inimiga da própria ciência esotérica que deu origem a ela. Ela se torna inimiga das práticas espirituais. Então, o que antes era o coração da religião, era o esoterismo, se torna o ocultismo. Ele é lançado para a periferia da sociedade, para a periferia da cultura, onde ela passa a se misturar muitas vezes com coisas que não são espirituais. Então, você tem as práticas tradicionais da antiguidade, você tem o advento da Idade Média, onde essas práticas passam a compor, então, a tradição culta e sobreviver aos trancos e barrancos até os tempos modernos. Existem 3 principais pilares da tradição ocidental. Um pilar, que é chamado pilar hermético. Dentro dele faz parte todo outro grupos de doutrinas gnósticas em conceito amplo, como o próprio gnosticismo cristão. Nós temos a parte esotérica da filosofia, principalmente o neoplatonismo, especialmente nesse caso por Jâmblico. E nós temos a tradição que sobrevive paralelamente, que é a Cabala, que é a tradição esotérica judaica, que sobrevive muito dentro do próprio judaísmo externo. Então, nós vamos ver que esses 3 pilares, eles vai sustentar o outro nos anos que se passam. E muito da tradição ocidental é uma combinação desses 3 pilares. O primeiro conjunto de textos que a gente entende como claramente ocidentais, que já é uma característica bem nossa, são os chamados papiros mágicos gregos. São um conjunto de receitas, de papiros, com receitas que variam desde simpatias a cerimônias iniciáticas. Esses ritos, descobertos no final do século XIX, fazem um gigantesco caldeirão cultural do período ali de 2 a.C. até 4 depois de Cristo. É desse caldeirão cultural que emerge praticamente tudo que a gente estuda atualmente. Dele emerge a Cabala, dele emerge o gnosticismo cristão, dele emerge a alquimia, emerge também o hermetismo. Tudo tem origem nesse período. E esses textos, os papiros mágicos, eles nos dão uma visão bastante próxima e detalhada de quais eram as práticas espirituais realizadas naquela época. Tanto as práticas idôneas quanto as práticas mais perniciosas. Então, uma grande coletânea histórica desse período. Mas então advém a Idade Média, colapso do Império Romano, a ascensão do catolicismo, todas essas ciências desaparecem. Essas ciências são muito dependentes, o esoterismo é muito dependente da escrita. E nesse período ele desaparece completamente. Quase nada sobrevive no Ocidente. Tanto que hoje é claro para nós que o que nós chamamos de tradição ocidental, tradição europeia, ela praticamente vem toda do Oriente Médio. Da mesma forma que os filósofos gregos foram preservados na Pérsia e na Arábia, nossas tradições esotéricas também foram preservadas lá. Então, o que ocorre é que, durante as cruzadas, esses textos, esse material volta ao Ocidente. Muito pouco sobrevivia dentro de alguns monastérios na Alta Idade Média. E esse pouquíssimo que sobrevive muito mais como tradição popular do que como uma ciência esotérica propriamente. Com o Renascimento, a gente tem o retorno dos textos gregos, a gente tem o contato com os vários pensadores muçulmanos, e a gente começa a ter um renascimento do esoterismo no Ocidente. Nesse período, surgem as principais escolas que vão marcar o esoterismo no Ocidente. É interessante que, por muito tempo, eu acreditava que todo o hermetismo, toda
todo esoterismo ocidental, tinha sobrevivido numa combinação entre cristianismo, hermetismo e cabala, principalmente ali nas figuras do Fitino e dos cabalistas desse período. Recentemente, um trabalho de historiador muito interessante, feito sobre um tarô chamado Solabusca, indica que uma tradição teúrgica grega, sem influências cristãs, sobreviveu na Itália. E provavelmente essa tradição grega tenha mais elementos teúrgicos que muito do que era magia cristã na época. Nesse mesmo período, várias coisas voltam para o Ocidente, como a astrologia, a medicina e a alquimia também. Todos esses elementos que desapareceram começam a retornar e ser integrados no Renascimento Mágico durante o período do Renascimento. Temos a principal conversor da cabala para o cristianismo, que é o Pico della Mirandola, o Marcílio Fitino, que é o principal adaptador do hermetismo e da filosofia grega para a nova modalidade de prática esotérica cristã. E, apesar de não ser exatamente Renascimento, temos meio que quem fechou o período do Renascimento, que foi Giordano Bruno, que ele é uma referência poderosa no que diz respeito à prática. Inclusive, muitas das práticas que esses três redescobriram, nós estamos vindo redescobrir agora, em pleno século XXI. Porque com a quebra do iluminismo, o iluminismo foi para a prática espiritual do Ocidente uma segunda Idade Média. Temos também desse período Agripa, que fez 3 livros de ciência oculta, que é o grande manual. Ele basicamente foi o marco que marca a transição do esoterismo da antiguidade para o esoterismo renascentista. É uma grande enciclopédia com todos os conhecimentos que ele tinha na época. Para quem estuda esoterismo ocidental, é basicamente nosso livro de cabeceira. Com o avanço da magia, da prática espiritual ocidental, ela sofre uma grande transição no final do Renascimento. A gente diz que a prática começa a deixar de ser católica e começa a se tornar maçônica. Por que isso? Porque antes da Reforma, a única linguagem espiritual que se tinha no Ocidente era extremamente pautada pelo simbolismo católico. Os praticantes, todos os ritos e praticantes, eram de uma forma ou de outra derivados do simbolismo e da prática católica. Então, se você pegar livros de magia desse período, como Heptameron, o Arbatel ou as Chaves de Salomão, todos eles existem dentro de um contexto de praxis católico. Então, você vai ver referências à missa, vai ver trechos da Bíblia, salmos sendo utilizados. Então, existia como a prática desse período existia ligada a isso. Com a reforma e o surgimento do movimento Rosa Cruz, o esoterismo ocidental deixa de ter essa característica católica, começa a ter uma característica maçônica. Basicamente, essas práticas esotéricas começam a ser praticadas dentro das lojas maçônicas, dentro das lojas Rosa Cruzes. Você tem, principalmente na Alemanha, um grande boom na prática de alquimia, que essa transição maçônica vai marcar quase todo o acesso ao que a gente tem de tradições ocultas até o período atual. Mas esse período chega a um fim, por volta no início do século XIX, final do século XVIII e início do século XIX, o iluminismo sepulta o esoterismo novamente. Você tem os últimos grandes tratados de alquimia do Baxstrom sendo escritos nesse período, as últimas ordens maçônicas que operavam esotericamente desaparecendo. Só que esse período de latência acaba no final do século XIX com o ressurgimento de diversas ordens, que principalmente depois da publicação de Dogma e Ritual do Eliphas Levi, ele marca o ressurgimento público de várias ordens. Na França temos o martinismo, na Inglaterra temos a Síria e a Aurora Dourada surgindo publicamente. Na Itália nós temos a Ordem de Miriam e o Cremers reaparecendo. Na Austrália não, Itália. Na Austrália a gente tem a Aurora Dourada também nesse período. Na Alemanha, nós temos uma diversidade grande de ordens, mas as ordens alemãs até o período atual continuam bastante restritas. Então é um pouco difícil de falar sobre o que elas andaram fazendo. Algumas figuras marcantes desse período na Inglaterra foi o Westcott e na França foi o Eliphas Levi. Para os tempos atuais, ocorre depois do período áureo, do início do século XX, ocorre um segundo desaparecimento com as grandes guerras mundiais das ordens. Quase todas as ordens se fragmentam. E o que surge depois dos anos 40 são basicamente pessoas que leram livros antigos e estavam tentando reconstruir o que existia antes.
Até o tempo, as ordens desse período, tem muita variedade nesse período, mas é de uma qualidade, o material esotérico de uma qualidade muito baixa, que permanece desde os anos 50 até por volta do ano 2000, praticamente sem novidade nenhuma. Muito barulho e nada interessante sendo escrito. Então, isso é uma visão histórica sobre de onde veio a nossa tradição até o momento. Vocês vão ver que a nossa tradição no Ocidente ela sofre uma queda atrás da outra. Muitas vezes, algo é esquecido num período e é redescoberto em outro. Por exemplo, no período do Eliphas Levi e do Westcott, existia um grande esquecimento da alquimia operativa. Basicamente, o pessoal daquela época não conseguia ler os tratados alquímicos, coisa que hoje em dia nós já estamos em um pouco melhor situação do que eles. De forma similar, por exemplo, durante o Renascimento, não se tinha acesso aos textos primários dos papiros mágicos, apenas fragmentos herméticos. Então, tudo que era feito naquela época era feito como referência de referência. Então, essas quebras fazem parte, inclusive um dos motivos porque é tão difícil achar informação íntegra dentro dentro do esoterismo ocidental. Corleone, eu só queria complementar, já que você trouxe o Westcott e o Eliphas Levi, que o Westcott ele era membro da seção esotérica da Blavatsky enquanto ela era viva. Ela convidou ele para ser membro. Então, eles tinham essa ligação entre a Aurora Dourada e a seção esotérica da Blavatsky. Só para a gente ressaltar isso. E isso é interessante, porque, de forma geral, a Blavatsky apresenta uma grande aversão à magia cerimonial. E, curiosamente, tem uma conexão entre a seção esotérica dela e uma ordem claramente mágica. Voltando para aquelas perguntas, quando a gente fala de esoterismo ocidental, ele tem uma característica, ele tem um conjunto de características interessantes. Primeiramente, o esoterismo ocidental é fundamentalmente gnóstico. Ele se trata da obtenção de um conhecimento extra-intelectual, por meio de uma percepção direta. E essa percepção direta, essa experiência intuitiva, ela é construída numa combinação de práticas. Nós não temos no Ocidente, escolas especializadas, no sentido de uma escola devocional, uma escola intelectual, não. Todas as práticas eram combinadas. O iniciado ocidental era um devoto, era um intelectual, era um praticante daquilo que a gente pode entender de Karma Yoga, tanto que você vai ver que os nossos iniciados, na maioria das vezes, eram pessoas com grande atividade pública. Você vai pegar personagens famosos, publicamente famosos na história, e vai ver que eles tinham vidas esotéricas bastante ricas. Então, esses são pontos principais. Outro aspecto é essa questão da estética e linguagem. Se você pegar algo antes ali por volta do século XVI, tudo que tiver antes vai estar numa linguagem claramente católica, influência da escolástica. Você vai ver muitos esoteristas que eram ligados a ordens que existiam dentro de ordens monásticas. Era a realidade, não existia, de certa forma, como estar fora do catolicismo. Então, isso é uma influência muito grande. E para muitos de nós hoje, isso gera uma aversão, porque o catolicismo, para a gente, foi o que matou o esoterismo ocidental. Esse mesmo esoterismo, séculos depois, está sobrevivendo disfarçado dentro do próprio catolicismo. Após a reforma, a gente vai ver que o esoterismo muda quase todo de linguagem para uma linguagem maçônica. E uma linguagem maçônica e Rosa Cruz. Então, a gente já tem uma transição. Nesse período, você já começa a ver um gnosticismo, você começa a ver um esoterismo existindo separado do catolicismo. No Ocidente, a gente tem o quadrívoro metafísico, que eu até citei anteriormente, que algumas escolas que foram alimentando a nossa tradição. Essas 4 escolas aqui, todas elas influenciam na cosmovisão, na ideia de como é o universo que o iniciado ocidental tinha. Mas cada um dá um elemento em particular. A filosofia é essencialmente uma filosofia neoplatônica. Do corpus hermético, eles tiram princípios operativos. A maior parte da técnica mágica e alquímica é tirada de pequenos trechos do corpus hermético. Apesar de uma forte influência judaica, a Cabala não é tão influente no Ocidente quanto parece. Ela foi principalmente como fonte de nome arcana, como nomes de poder que eram utilizados nos ritos. E muitos dos textos cabalísticos que foram usados pelos cristãos aqui, na verdade, eram apenas fragmentos de textos.
uma parcela muito grande nunca foi traduzida do hebraico e era mantida restrita nos meios rabínicos. Tanto que hoje em dia a gente até diferencia, dizendo que existe uma cabala hermética e cristã e uma cabala kosher, que acaba sendo bastante diferente do que a gente tem como uma cabala hermética. E por fim, o filho sumido do esoterismo ocidental, que é o gnosticismo cristão, ele existe como um fantasma na história. Ele desaparece ali até no século IV, se eu não me engano, que esses textos desaparecem. Depois, em pontos específicos da história, reemergem grupos com etos e livros completamente gnósticos em mãos. Você tem ali no sul da França Gente, qual era o nome deles? Os perfeitos. Qual que era lá? Os perfeitos ali no sul da França? Os cátaros, isso. Depois você tem, por exemplo, o Jacob Boehme, que escreve livros que são substancialmente gnósticos. Depois você tem o Martinez de Pasquale com o Tratado de Reintegração dos Seres, que é um evangelho gnóstico de cabo a rabo. Num período que não se falava, que nem se sabia como eram os evangélicos gnósticos. Então você tem essas reemergências do gnosticismo cristão. E uma principal característica do gnosticismo cristão é o ethos de combate espiritual. Uma característica dele é a existência de uma guerra espiritual teúrgica e mágica, do qual o iniciado participa. E você vê isso no Boehme, você vê isso no Tratado de Reintegração dos Seres, você vê esse ethos ressurgindo frequentemente no Ocidente.